Tem homossexual que mal escorregou no canal vaginal, mal viu a luz do hospital, nem chorou ainda e já revira os olhinhos. Um médico, fosse ele mais atento a detalhes, já perceberia que o mundo acabou de ganhar mais um membro para a tal cota de 10% da humanidade. Tem homossexual que, garotinho ainda, suspira fundo para usar o perfume da mãe. Tem todo o direito, porque alguns perfumes merecem mesmo que a gente faça qualquer coisa para poder usar umas gotinhas dele. Tem homossexual que vai crescendo e já leva a primeira porrada da vida. Não é porrada moral, que essa até que dá para lidar com ela. É porrada física mesmo, dessas que deixam hematomas, que arrancam sangue, que quebram costelas. Isso acontece porque, subitamente, surge um outro garoto que, por alguma razão que até hoje a ciência não sabe explicar, é definido como heterossexual e por isso sente-se superior, é tomado de poderes. Ele vai lá e enche o viado de porrada. Tem homossexual que, mal a vida continua, aprende que é melhor ficar pelos cantos, não bater muito os cílios, não soltar as mãos, andar com os quadris tensos e amar às escondidas. Não é fazer sexo às escondidas, é amar mesmo. Mas aí, pouco a pouco, ele descobre um caminho que pode ser bom, que pode ser sincero, que pode ser capaz de aceitá-lo. Chega na universidade feliz e começa a se sentir bem. Tem já uns bons anos que ninguém ri dele, ninguém grita ofensas, ninguém ameaça porrada. O tempo passa, ele namora, ele é feliz. Até que um dia se dá conta de que todos esses anos, todos esses dias e essas noites, todas as vezes que ele se retira de uma reunião, de uma roda de cerveja, de um grupinho de violão em volta da fogueira, de uma viagem até a cachoeira mais próxima, tem alguém que diz aos outros: sabiam que ele é gay? E quem diz isso não é um cara que dá porrada, ou que xinga, ou que mostra seu desprezo nos olhos. Quem diz isso é gente que jura entender todos os caminhos de que é capaz de percorrer o coração humano. E então, o homossexual descobre que o preconceito se manifesta de muitas diversas maneiras. As facilmente reconhecíveis e as que levam tempo para a gente entender que são manifestações de preconceito. E aí ele se diz: se sou feliz ou infeliz, eis uma pergunta que não me faço. A única coisa em que penso sempre com alegria é que na grande conta, a conta deles, a que detesto, com todas as suas cifras, eu não figuro como uma unidade entre outras. No total, eu não fui contado e essa alegria me basta.